Bom dia, sejam bem-vindos à nossa escola bíblica e hoje vamos falar a respeito do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Chegamos àquela época do ano em que é um tempo muito gostoso, tempo em que temos reunião com nossos familiares, tempo em que vemos a cidade cheia de enfeites natalinos, mas é claro, tudo isso é muito legal, mas o que realmente é importante é lembrarmos que nessa época se comemora o nascimento de Jesus. E a gente já sabe, temos aprendido ao longo dos anos, que, de fato, Jesus não nasceu nesta época do ano, mas esta foi a época que ficou mais popular comemorar o nascimento de Jesus. Então, nós também comemoramos e tentamos sempre orientar para que o nosso foco esteja realmente na obra do nosso Deus em favor de toda a humanidade, ao nos enviar o seu Filho Jesus para que assumisse o nosso pecado, tomasse sobre si o nosso pecado, para que nós pudéssemos ter vida. E hoje o nosso propósito, então, é pensar sobre o nascimento do Senhor Jesus Cristo e ver como foi todo este processo. E nós queremos lembrar, ou temos como propósito para esta manhã, relembrar esta linda história do nascimento de Jesus. Observar um pouquinho a questão da ordem dos fatos e, claro, extrair lições preciosas para as nossas vidas. Vimos e quando olhamos para essa história, nós conseguimos ver muita coisa que aconteceu, a ação de Deus, a maneira como o Senhor os conduziu e a resposta deles a toda essa condução do Senhor. Lembremos que nós estamos falando possivelmente de dois jovens. O José, talvez aí um pouco mais velho, talvez entre os seus 17, 18 anos, alguma coisa assim. Maria mais nova, talvez 14, 13 anos de idade, o que era comum. Existem algumas pessoas que sugerem que ele fosse um homem já adulto, viúvo, que estava no seu segundo casamento. Inclusive, alguns defendem que ele já teria filhos. Nós, pelo que vemos na Bíblia, entendemos que os dois eram jovens, os dois eram solteiros e estavam indo para o primeiro casamento. Então, por isso, José, nesta idade jovem, e Maria ainda um pouco mais jovem do que ele. Mas, na sequência, ou no processo do nascimento de Jesus, logicamente, tudo começa com a gravidez. Mateus 1,18 vai dizer que o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida a casar-se com José, mas antes de se unirem, ela achou-se grávida pelo Espírito Santo. E aqui na história, então, começa o nosso entendimento de que, de fato, o nascimento de Jesus é uma obra milagrosa, é um milagre de Deus, obra do Espírito Santo de Deus. E é desta maneira que a moça que era virgem, comprometida em casamento, na nossa linguagem de hoje seria, ela estava noiva com José e dentro dessa situação ela acha-se grávida, e isto como sendo uma obra do Espírito Santo. José ficou preocupado. José, seu marido, era um homem justo e não queria expô-la à desgraça pública, por isso decidiu separar-se dela secretamente. Na verdade, a situação, a preocupação dele é porque a situação de Maria já ficaria complicada, mesmo ele a deixando. Mas se ele a expusesse diante de todos, dizendo: esse filho não é meu, ela adulterou, ela com certeza seria morta. Ao abandoná-la, ela logicamente seria um tanto quanto deixada à margem da sociedade por ser uma mãe solteira, mas não sofreria talvez a penalidade da morte. Por isso que Mateus 1,19 vai contar dessa preocupação de José. Ele fica muito preocupado com ela, mas nesse processo o anjo aparece e conversa com ele. Tendo José isso em mente, quer dizer, o desejo de deixá-la secretamente, um anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado é do Espírito Santo.
ela dará à luz um filho, a quem darás o nome de Jesus, porque ele salvará seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia declarado pelo profeta: a virgem engravidará e dará à luz um filho, a quem chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Despertado do sono, José fez o que o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu sua mulher. Mateus 1, de 20 a 24. O anjo aparece a José, que está muito preocupado, e o anjo então explica para ele a situação e, por fim, José então vai receber a Maria como sua esposa. O anjo aqui cita a profecia dada lá em Isaías sobre a virgem que daria à luz um filho, e esse filho iria acalmar a situação naquela época, dando a clara certeza de que Deus era com eles. Então, por isso, Emanuel, Deus conosco. A preocupação de José, a gravidez de Maria, que gerou essa preocupação e fez com que ele pensasse em uma alternativa humana. O anjo aparece e diz: olha, não tome essa atitude, fique com a sua esposa, e José realmente obedece isso. Nesse processo, aparece um decreto. Então, a gente já vê no processo do nascimento de Jesus, né, a ordem como as coisas acontecem. A gravidez, a preocupação, o anjo que aparece, e agora é então feito um decreto por César Augusto. Naqueles dias saiu um decreto da parte de César Augusto para que o mundo inteiro fosse recenseado. Esse primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um na sua cidade. Lucas, capítulo 2, versos 1 a 3. Observe que nós começamos lá em Mateus, e para seguir a ordem dos fatos, a gente vai para Lucas. Por quê? Cada evangelista, Mateus, Marcos, Lucas, eles vão contar a história da sua perspectiva, aquilo que era importante para o seu público-alvo. Então, a gente tem que juntar a ordem cronológica nestes livros. E aqui, então, aparece esse momento em que o decreto é dado. Se foi dado um decreto, todos têm que obedecer. Então, José também vai obedecer e ele vai sair lá da sua cidade, Nazaré, que ele morava, e vai para Belém, que era a cidade da sua família, da sua linhagem. Veja aí, Lucas 2, 4 e 5 diz: e José também foi da cidade de Nazaré, na Galileia, à cidade de Davi, chamada Belém, na Judéia, porque era da linhagem e da família de Davi, para alistar-se com Maria, que estava grávida e comprometida com ele. Então, ele sai lá do norte, lá de Nazaré, e vem para o sul, para a região da Judéia, para a cidade de Belém. Esta é a cidade de Belém, ou Betlehem. Uma foto, uma imagem de muitos peregrinos na época do Natal, lá no século XIX. Uma imagem bastante antiga, cidade para a qual José foi para alistar-se. E é lá que vai acontecer o nascimento de Jesus. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de ela, Maria, dar à luz. E ela teve seu filho primogênito. Envolveu em panos e o colocou em uma manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Lucas 2, 6 e 7. Ao lado nós temos a imagem de uma manjedoura. Ao contrário daquilo que nós vemos nas imagens, a manjedoura possivelmente era desta forma, ou com este formato. Era, na verdade, um coxo onde se colocava água para os animais. Aquela quantidade enorme de palha que nós vemos nas imagens também parece não corresponder ao momento em que Jesus nasce. Por quê? Porque o acúmulo de palhas era muito comum na Europa por conta do frio, da neve. Então, eles tinham que estocar palha para os animais. Quando a gente lê a história do nascimento de Jesus, os pastores estão no campo. Então, era um período do ano que não tinha necessidade de fazer o estoque ou ter um estoque de palhas em casa. É possível, como a gente vê no texto, que ela envolve a criança
em panos, e logicamente ela deve ter promovido algum forrado, né, este espaço para a criança deitar, e ela toma ali todos os cuidados. Mas a manjedoura, na verdade, seria algo parecido com isso aí, tudo que a arqueologia tem descoberto até então. E veja que ela, mesmo sendo uma menina, né, de 13, 14 anos de idade, tem todo o cuidado com o seu filho. Ela lembra que quando ela fica grávida, ela vai passar um tempo com a sua prima, se eu não estou enganado. Ela vai passar um tempo lá com ela, com Isabel, que também está grávida, já é uma mulher mais experiente, e com certeza ela aprende muito com essa sua prima. E me perdoe se eu estiver enganado, mas o nome com certeza é Isabel, e ela então vai passar esse tempo e aprende muito com Isabel, que era mais experiente com ela. E aqui nós vemos todo o cuidado de Maria com o recém-nascido, envolvendo em panos, fazendo todo aquele processo de asepsia que é natural ser feito quando um bebê nasce. Ela então tem todo este cuidado. Pastores estavam no campo. Naquela mesma região, havia pastores que estavam no campo à noite, tomando conta do rebanho. E um anjo do Senhor apareceu diante deles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor. E ficaram com muito medo. Mas o anjo lhes disse: não temais, porque vos trago novas de grande alegria para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Lucas 2, 8 a 11. E este será o sinal para vós: achareis um menino envolto em panos, deitado em uma manjedoura. Então, de repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu junto ao anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele ama. E logo os anjos se retiraram, indo para o céu. Os pastores disseram uns aos outros: vamos já até Belém para ver isso que aconteceu e que o Senhor nos revelou. Lucas 2, de 12 a 15. Lembra? Não era época que houvesse algum impedimento para que os pastores estivessem com os rebanhos no campo. Então, eles levavam os rebanhos para o campo. Não era época de neve, como a gente vê muito nas imagens. Não era época de muita chuva. Era época normal que os pastores saíam para o campo. E lá eles estavam, o anjo aparece e informa a eles que o Messias nasceu e avisa eles: é lá na cidade de Davi. De repente, além desse anjo, aparecem outros anjos, exército celestial, que cantam e adoram a Deus. E após os anjos terem ido embora, esses pastores vão até Belém para ver aquilo que o Senhor contou para eles. Os primeiros a irem visitar Jesus, ainda lá em Belém, ainda lá na estrebaria, são os pastores. São eles que vão até lá. Foram então com toda a pressa e acharam Maria e José e o menino deitado aonde? Naquela manjedoura. E vendo-o, contaram a todos o que lhes havia sido dito sobre o menino. E todos os que ouviam os pastores ficavam muito admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas, meditando sobre elas no coração. E os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora falado. Lucas 2, de 16 a 20. Eles foram, viram o menino, e o resultado é que eles voltaram glorificando e louvando a Deus. Quem encontra com Jesus, quem se encontra com o Messias, experimenta esta verdadeira alegria que os pastores experimentaram. Eles voltaram glorificando a Deus, voltaram louvando a Deus por aquilo que tinham visto e ouvido. A felicidade a verdadeira felicidade alcança aqueles que encontram com Jesus. E neste Natal, uma das nossas orações é que você também tenha um encontro salvífico com Jesus. Isto é, que você reconheça Jesus como Salvador da tua vida. Perceba que você sem ele não tem como você ficar sem ele.
Você é um pecador, todos nós somos pecadores, e não há solução para o nosso pecado a não ser Cristo. Não há salvação para o pecador a não ser por meio de Jesus Cristo. E assim como os pastores foram com toda a pressa, rapidinho, encontrar Jesus, é necessário que hoje nós também tenhamos a mesma pressa por encontrar o Salvador, que é Jesus. E ao termos este encontro com ele, com certeza, nós experimentaremos uma alegria que nada, nem ninguém no mundo pode nos oferecer. Fica aí, então, o convite para que você possa refletir e realmente entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Aí nós temos uma imagem dos pastores com alguns dos seus animais ali presente, vendo a criança, o recém-nascido. Possivelmente o espaço em que Jesus nasceu era ligado a uma casa, porque era um espaço da casa onde os animais, alguns animais ficavam em alguns momentos do ano, principalmente à noite, ficavam por ali. Então, basicamente, é este o local, mas esta é a imagem ilustrativa do momento em que os pastores visitam a Jesus. Depois que os pastores visitam, passado 8 dias, Jesus vai ser apresentado lá no templo. Lucas 2, de 21 a 24. Quando se completaram os 8 dias para o menino ser circuncidado, foi-lhe dado o nome de Jesus, como o anjo o havia chamado antes de ele ter sido gerado. Terminado os dias da purificação deles, da mãe e do menino, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito será consagrado ao Senhor, e para oferecerem um sacrifício segundo estabelecido na lei, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Eles fizeram aquilo que a lei dizia que era para ser feito. E depois de 8 dias, quando chegou o tempo dele ser circuncidado, ele recebeu o nome de Jesus. E está aí em destaque, ele recebeu esse nome Jesus como o anjo o havia chamado antes de ele ter nascido. Isso é muito interessante, porque na cultura hebraica, o pai é como sendo a autoridade sobre os filhos, e naquela época tinha-se muito a ideia, não só da autoridade, mas os filhos são propriedade do pai. Naquela época tinha esse entendimento. Então, o nome do filho era dado pelo pai. Isto é, aquele que tem autoridade sobre o outro, ele é quem dá o nome. Se você vê lá no comecinho, quem dá o nome a Adão é Deus, mas quem dá o nome a Eva é Adão, porque é a ideia da autoridade. Os filhos recebiam o nome que o pai dava para ele. A gente vai lembrar de Raquel, quando ela está lá grávida do seu último filho, porque depois ela vai morrer durante o parto. Aquele filho que vai nascer, ela o chama de Benoni. Mas depois que ela morre, o pai, que é a autoridade mesmo, vai dar o nome de Benjamim para o filho. Aqui não é José que vai dar o nome para Jesus, porque a autoridade sobre Jesus não é José, porque José vamos chamar de o pai adotivo de Jesus. O pai de Jesus, a autoridade sobre Jesus é Deus. Então, quem dá o nome a Jesus é o próprio Deus. E o mensageiro de Deus, né, a serviço de Deus, o anjo, é quem comunica isso aos pais. Isso é muito legal. Jesus, então, o nome é dado como o anjo havia chamado antes, né? O havia chamado antes de ele ter nascido. Então, no conceito bíblico, quem tem autoridade sobre é aquele que dá o nome. Autoridade sobre o ser humano, quem é? É Deus. Quem deu o nome a Adão? Foi Deus. Ele é o representante da raça humana, então Deus é a autoridade sobre os homens. Quem deu o nome à mulher? Adão é quem dá o nome à mulher. Quem dá o nome aos filhos é o homem, no caso, hoje no nosso contexto, a autoridade sobre os filhos são os pais. Isso é muito legal perceber a autoridade de Deus e a submissão de Maria e José para com esta autoridade. E ele, então, é apresentado no templo e é aquele momento em que eles têm o encontro com Ana e com Simeão, e tem todo aquele cântico, tem todo aquele momento muito especial em que Simeão diz que agora ele já poderia morrer, porque ele viu a salvação
de Israel. E é nesse templo, neste modelo de templo em que Jesus foi apresentado. Esta é uma maquete que tem lá em Jerusalém e mostra a cidade de Jerusalém como seria nos tempos de Jesus. Uma belíssima maquete, a gente focou aí o templo e é neste espaço que Jesus vai levado por seus pais para ser apresentado no templo. Depois é que aparecem os magos. Mateus 2, a gente volta para Mateus capítulo 2, versos 1 e 2. Depois de Jesus ter nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, vieram alguns magos do Oriente a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus recém-nascido? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Os magos, possivelmente, eram astrólogos, quer dizer, pessoas que estudavam as estrelas, e eles possivelmente eram da Pérsia. Eles eram persas. E a gente vai lembrar que neste contexto, na época, haviam muitas religiões que tinham lá, digamos assim, as suas crenças. E de alguma maneira eles associavam a história do Messias com o estudo das estrelas. E quando a gente vai ler lá no Antigo Testamento, tem alguma coisa que dá esta indicação. Lá no livro de Números vai talvez dar uma indicação. Mas nesta época o foco acaba sendo isso. Várias religiões, e eles juntavam, às vezes, de maneira não maldosa, vamos assim dizer, mas juntava aquilo que ia acontecer ali, aquilo que acontecia com a maneira como eles criam. E é muito interessante observar como Deus conduz tudo. Eles observavam os astros, observavam as estrelas, e é esta estrela que eles observam, que eles ligam à história de Jesus, e é ela quem os conduz até o local aonde Jesus realmente está. Então, independente de neste momento eles terem talvez alguma crença que não combina totalmente com a verdade da palavra de Deus, mas Deus se mostra soberano e conduz estrangeiros para conhecerem o Messias, porque o Messias que vem, ele não vem para um povo específico apenas, mas ele vem para salvar a todos, de todas as nações. Então, os persas estão nesse meio. Os pastores judeus estavam lá, já foram. Agora quem vai são os magos. E eles chegam perguntando sobre o rei dos judeus. E isso agitou bastante Herodes. E aí, então, Herodes, que não queria nenhum tipo de concorrência, de maneira bem ardilosa, bem esperto, ele pede para os magos: olha, vão lá, vejam onde está o menino e venham aqui me falar, porque eu também quero adorá-lo. E essa história a gente vê em Mateus capítulo 2, 3 a 8, e vai seguir, e a gente vai descobrir que o desejo mesmo de Herodes é matar esse concorrente. Mas os anjos são avisados, os magos são avisados por anjos para irem por outro caminho, embora não voltarem a Herodes. E é isso que eles fazem. Depois de ouvirem o rei, partiram, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que parou sobre o lugar onde o menino estava. Ao verem a estrela, os magos ficaram extremamente alegres. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e, prostrando-se, o adoraram. Depois, abrindo seus tesouros, ofereceram-lhe presentes: ouro, incenso e mirra. Sendo avisados em sonho para não voltar a Herodes, regressaram para sua terra por outro caminho. Aqui, neste momento em que os magos chegam, José e Maria já não estavam mais naquela estrebaria, eles já tinham conseguido um local para ficar, já estavam em uma casa, o bebê já não era mais, o Jesus não era mais aquele bebezinho recém-nascido, já era talvez uma criança de meses, alguns até sugerem de anos, mas parece que a posição mais aceita é que ele já seria um bebê de alguns meses, não era mais um neném, mas agora já era um bebê de alguns meses, e os magos entram na casa e oferecem presentes: ouro, incenso e mirra. Por serem 3 presentes, ficou-se a ideia de que são 3, e também são chamados de reis.
Mas o que dá para perceber é que possivelmente eles levaram esses presentes, mas não necessariamente eram apenas 3, poderiam ser mais. E eles também não eram reis, eles eram magos estudiosos dos astros. E esta imagem, então, dá uma indicação de que eles estão ali chegando numa casa, e esta ilustração eu gostei porque não são apenas 3, tem 4, mas não dá para saber o número exato de quantos eram. Começa tudo, então, com a grafitez, tem a preocupação, o anjo aparece para falar com José, que estava preocupado, logo depois sai o decreto, eles vão fazer o alistamento, neste período Jesus nasce, os pastores são os primeiros a visitá-los, depois eles vão apresentar Jesus lá no templo, e aí então chega a visita dos magos. E lembra, a visita dos magos, quando eles passaram por Herodes, provocou em Herodes um ciúmes muito grande, e o desejo de Herodes foi acabar com a vida desse rei. Ele não queria concorrência. Por isso, os pais de Jesus, juntamente com ele, Jesus, fogem para o Egito. Mateus 2, de 13 a 15. Depois que os magos partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: levanta-te, toma o menino e a mãe e foge para o Egito. Permanece lá até que eu fale contigo, porque Herodes procurará o menino para matá-lo. José levantou-se durante a noite, tomou o menino e a mãe e partiu para o Egito. E permaneceu lá até a morte de Herodes, o Herodes o Grande, para que se cumprisse o que o Senhor havia falado pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Mateus 2, de 13 até o 15. José, mais uma vez o anjo aparece para ele e fala: agora seu filho está em risco de morte. Então, olha, saia daqui, pega o menino, vão para o Egito e fiquem lá até passar toda esta ameaça. O presente que os magos levaram, ouro, incenso e mirra, com certeza o ouro financiou a viagem em si, eles saírem lá da região de Jerusalém e irem para o Egito, uma viagem internacional, e possivelmente o incenso e a mirra, que era fácil de carregar, mas tinha grande valor, o sustentou durante esse período que eles estiveram no Egito. E aí, Mateus vai dizer que isso é o cumprimento de uma profecia que está lá em Oséias, capítulo 11, falando lá em Oséias a respeito do povo de Israel, que ficou cativo no Egito durante muito tempo, mas depois Deus o tira de lá. E aí agora Mateus entende que Jesus está cumprindo essa profecia. Então aquilo que aconteceu com Israel, de certa forma, prefigurava aquilo que iria acontecer com o menino Jesus, que aí Mateus entende que é o filho, assim como Israel é filho de Deus, Jesus, o Filho de Deus, é chamado do Egito para a sua terra de novo. Então, aqui a gente tem um mapa que vai mostrar para a gente tem aqui a região de Israel, ou a Canaã, e aumentando, a gente percebe que José, Maria e Jesus fazem essa viagem internacional, diga-se de passagem, a única viagem internacional de Jesus. Ele sai lá de Israel e vem aqui para o Egito. Passado o tempo, eles vão retornar para Israel. Depois que Herodes o Grande morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, pois os que procuravam tirar a vida do menino já morreram. Ele então se levantou, tomou o menino e a mãe e foi para a terra de Israel. Mateus 2, 19 a 21. Agora eles retornam, eles saem do Egito e voltam para a terra de Israel. E veja, Deus falou com José enquanto ele estava em Israel, Deus falou com José por meio dos anjos quando ele estava no Egito. Deus fala com os seus em todos os lugares. Não há barreiras. Deus fala com os seus em todos os lugares. Ida para Nazaré. A gente vai lembrar que Jesus, ele é chamado o Nazareno. E aí Mateus 2, 22 a 23 diz que, ouvindo, porém, que Arquelau reinava,
na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, José temeu ir para lá. E avisado em sonho, dirigiu-se para a região da Galileia e foi morar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que os profetas haviam falado. Ele será chamado Nazareno. A gente vai lembrar que agora eles voltam do Egito e chegam lá na região de Jerusalém. Só que eles ficam sabendo que Herodes morreu, verdade. Mas o filho de Herodes, Arquelau, está reinando. José conhecia muito bem Herodes, sabia que Herodes era, assim, muito mal, muito ruim. Herodes matou esposa, Herodes matou filhos, mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo para tentar matar o rei dos judeus. E aí, então, José pensa, olha, se Arquelau está aqui, eu estou com medo. Então, ele ficou com medo de ir para lá. E aí, então, o anjo, entendendo e respeitando isso, e para também, digamos assim, se cumprisse as profecias, fala para ele deixar a Galileia. E José, então, obedece e vai embora. E ele vai para Nazaré. Se você lembrar, tudo começou lá. Quando foi dado o decreto para o alistamento, ele sai de Nazaré e vem para a região da Galileia, lá em Belém. Agora ele faz o retorno, vai para a cidade. E Jesus, então, vai ser conhecido, aí Mateus vai dizer que para que se cumprisse a profecia, que menino Jesus, né, o Messias, será chamado Nazareno. Agora, isso é interessante, porque esta expressão Nazareno era, na verdade, algo assim, de desprezo. Nossa, ele é um nazareno, então tinha um aspecto negativo. E nunca se imaginaria que o Messias viesse de Nazaré, porque falar que alguém era de Nazaré era algo desprezível. Jamais se aceitava algo desse tipo. Por isso que ele será o Nazareno, né? Isso não era status, isso era desprezível. Mas foi assim para que se cumprisse a profecia. E até hoje é interessante, porque quando a gente fala de Jesus, e há pouco falamos da importância e da alegria que se tem quando se encontra Jesus, mas muitos, quando ouvem a respeito de Jesus, têm uma reação, tipo assim, desprezam. Nossa, Jesus é algo até desprezível. Na verdade, Jesus é aquele que parece levar o homem a um estilo de vida que não tem graça, que não tem diversão, que é algo muito aprisionado. E as pessoas, então, desprezam Jesus como eram desprezíveis os nazarenos. Até hoje as pessoas o consideram algo desprezível. Mas oramos para que você consiga enxergar no Nazareno aquele que, de fato, transforma a vida do ser humano, promovendo a salvação. Mas foi assim para que se cumprisse aquilo que os profetas haviam dito. No gráfico, você vai ver que quando eles voltam do Egito, eles passam ali pela região da Judéia, que é aqui embaixo, onde está agora em destaque. Possivelmente eles ficam ali na região de Jerusalém. Dali eles vão para Nazaré. Olha a distância. Eles sobem, sentido norte, e vão para Nazaré, que fica na região da Galileia. E o ministério de Jesus, boa parte dele vai ser desenvolvido aqui nessa região que está em azul aqui escrito, que é o Mar de Tiberíades, ou também conhecido como Mar da Galileia, que na verdade era um grande lago. É esse o trajeto que eles fazem retornando para a sua casa, e é depois que ele cresce que ele, Jesus, então vai cumprir e começar o seu ministério, basicamente concentrado ali nessa região. A história de Jesus, do nascimento de Jesus, então, tem esta ordem que nós vimos, começando lá pela gravidez, a preocupação de José, a aparição do anjo para conversar com José, o decreto que foi dado para que todos se alistassem, José vai se alistar. Nesse período, Jesus nasce, os pastores são os primeiros que vão visitar Jesus lá na estrebaria. Depois, o menino é apresentado no templo. Depois é que os magos aparecem, José, Maria e Jesus já estão morando em uma casa. Depois da visita dos magos, eles vão fugir
para o Egito, vão passar um tempo lá, e os presentes recebidos dos magos ajudam a financiar esse tempo, não só a viagem, mas o tempo também no Egito. Eles voltam agora para Jerusalém, mas ficam com medo porque o filho do Herodes é quem está reinando após a morte de Herodes, e então eles vão para Nazaré, para que se cumprisse a história, as profecias de que Jesus seria chamado o Nazareno. Isso era muito negativo. E a história, a gente para por aqui, porque depois vai começar a falar a respeito do ministério de Jesus, daquilo que ele vai realizar em prol de toda a humanidade. Mas queremos destacar como lição para nós o fato da constante orientação de Deus a José e Maria. Se você observou, não só a eles, mas também aos anjos, aos pastores, melhor dizendo, os anjos aparecem e conversam. Os mensageiros de Deus sempre estão orientando José e Maria. Isso é muito importante. E me faz lembrar aquele texto de Hebreus, né, que fala que, havendo Deus no passado, né, outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais ele falou pelos profetas e hoje nos fala em Jesus. O autor aos Hebreus, conversando com as pessoas naquela época, ele fala, olha, hoje nós temos Jesus. E por conta do desejo de alguns deles de abandonarem a Jesus, o Messias, e voltarem para o judaísmo. E aí ele fala isso, olha, hoje nós temos Jesus que fala conosco. Se o autor aos Hebreus estivesse conversando conosco hoje, ele diria assim, olha, hoje vocês têm a palavra de Deus. Ela orienta vocês, é a orientação de Deus constante para vocês. Assim como os anjos apareceram a José e Maria, hoje nós temos uma Bíblia à nossa disposição dia e noite. Então a orientação de Deus não cessou. Ele pode usar anjos hoje? Pode falar por sonhos? Pode. Mas nós temos a palavra escrita, a revelação específica de Deus, escrita para nós, deixada a cada um de nós. E aí, o que é preciso fazer? Se nós temos esta orientação constante, assim como foi também constante a oração, a condução, a orientação de Deus a José e Maria, nós precisamos reagir como José e Maria reagiram. A obediência deles é notória em todos os momentos. Maria recebeu a visita do anjo dizendo que ela ficaria grávida e ela canta, engrandecendo o nome do Senhor. José recebe a notícia, olha, não abandone a tua esposa, a tua futura esposa, a tua noiva. Ele obedece. Recebe a notícia, olha, foge para cá, volta para cá, vai para lá. E toda a movimentação é orientada pelo Senhor e José e Maria obedecem. Hoje, ao lermos as Escrituras, nós precisamos obedecer. Ao ouvirmos a explicação das Escrituras, devemos conferir se de fato aquilo que foi explicado é correto, está de acordo com as Escrituras, e devemos obedecer. Ao estudarmos, ao meditarmos nas Escrituras, precisamos ouvir e obedecer. Este é o nosso desafio. Fazemos o mesmo, sermos obedientes àquilo que Deus diz por meio da sua palavra. Ao olharmos para a história do nascimento de Jesus, muitas lições nós podemos tirar, mas o destaque que queremos dar é a constante orientação de Deus a José e Maria, a obediência de José e Maria à voz de Deus. E o desafio é fazermos o mesmo. Que não só neste Natal, mas quem sabe a partir deste Natal e para alguns que continuemos a obedecer à voz de Deus em todo o tempo. O Senhor deseja isto de cada um de nós. E é por isso que nós queremos orar, para que todos nós ouçamos a voz de Deus e obedeçamos a esta voz. E lembrando que a voz de Deus nós ouvimos quando lemos a palavra de Deus. Não, Deus pode falar conosco de maneira audível, mas como ele deixou a sua palavra, entendemos que ele vai falar conosco por meio da sua palavra. E se alguma coisa especial ele quiser falar por meio de anjos, como a voz do além, de algo sobrenatural, ele pode e vai fazer isso. Mas ele já deixou a sua palavra para que nós nos debrucemos sobre ela, que nós possamos lê-la diariamente e assim obedecer à voz de Deus que está aqui
expressa, escrita, transformada na palavra de Deus, que nós chamamos de Bíblia. Oramos para que todos nós experimentemos isso. Feche seus olhos e vamos orar. Deus, muito obrigado por esta manhã em que a gente pôde pensar e lembrar do nascimento de Jesus. Das muitas lições, nós destacamos o fato da orientação constante do Senhor a José e Maria e a obediência deles ao Senhor. Que nós possamos fazer o mesmo. E temos a certeza que o Senhor nos capacita a fazer o mesmo. Então, que haja em nós este desejo e uma ação direta e rápida, realmente para cumprirmos a tua vontade. Assim oramos agradecidos no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a tua vida. Fiquem na paz do Senhor e até a nossa próxima transmissão.